Bom dia, crianças do quarto ano. Como foi o feriado de vocês? Descansaram, né? Que eu pedi para que vocês descansassem na quinta, porque sexta, aula normal, porque a gente não tá de férias, viu? Nós estamos tendo aula de maneiras diferentes, não são férias, certo? Hoje, na aula de geografia, nós vamos falar um pouco sobre o crescimento das cidades, que a gente já trabalhou, né? Cidades, campo. E quando nós trabalhamos sobre a zona rural, nós vimos também que tem os problemas específicos da zona rural, né? E agora a gente vai ver os problemas específicos da zona urbana. É o crescimento das cidades e os problemas urbanos, certo? Crescimento das cidades e os problemas urbanos. Eu sei que toda cidade, à medida que vai crescendo, ela vai apresentando alguns probleminhas. Aí a gente vai ver que problemas são esses, né? Esse assunto tá no livro de vocês na página 299. Abram um livro aí na página 299, gente. Vocês lembram quando eu falei que quando houve a introdução das máquinas sofisticadas lá na agricultura, além de promover a modernização da agricultura, ela reduziu o quê? A necessidade de mão de obra lá no campo. E esse foi um dos motivos que fez com que muitas pessoas saíssem do campo e viessem para as cidades. Eles migraram, alguns agricultores que não tinham condição de bancar a agricultura moderna, né? Eles migraram para a cidade para fazer o quê? Buscar trabalho, melhores condições de vida, né? Além disso, no final do século XIX, com a instalação das indústrias no Brasil, toda a modernização começou a partir da instalação de indústrias aqui no Brasil, né? E o aumento do comércio, trabalhamos comércio também, já vimos tudo sobre comércio. Começou a atrair essas pessoas que estavam lá no campo sem emprego, sem renda, até sem terra, né, para trabalhar, para viver. E isso foi atraindo cada vez mais pessoas para as cidades. Só que as áreas urbanas não estavam preparadas para esse tanto de gente. Não foi feito um planejamento para que todas aquelas pessoas, quando resolvesse, viessem para cá, para a cidade, né? Porque era muita gente e até a oferta de emprego também não era suficiente, né? Então, com isso, as cidades tornaram-se inchadas, tipo assim, inchou, tipo um bolo, quando incha demais que derrama lá na forma, né, no fogão. E exatamente isso que derramou, que eu fiz a comparação do bolo, são os problemas urbanos que a gente vai ver agora quais são, certo? Antes disso, a gente tem que entender o que é o crescimento urbano e o que é a urbanização. Crescimento urbano é o crescimento natural das cidades. Urbano relacionado à cidade, então, é o crescimento normal de uma cidade. Já a urbanização é a transferência das populações das zonas rurais em direção às cidades. É o chamado êxodo rural, a gente vai ver isso depois, viu? Esta só ocorre quando a população da cidade ultrapassa a do campo. Então, só há urbanização quando a população da cidade for maior que a do campo, ok? E o que foi que causou o que causa a urbanização, gente? Já falei para vocês em outras aulas, né? Falta de políticas para zonas rurais, para fixar a pessoa lá no campo, né? Ter condições de ela trabalhar no campo, para se manter. Concentração de terras na mão de poucas pessoas. Monocultura, só um tipo de plantação, lembra que a gente já falou sobre isso? E a mecanização também. Já estamos cansados de saber que quando foi introduzida a agricultura moderna, muitos trabalhadores perderam o emprego, né? A industrialização, que
que a partir da industrialização houve a necessidade de uma mão de obra maior para operar as máquinas, né? Ilusão de progresso, tá até aí entre parênteses. Por quê? Porque a pessoa vem na ilusão lá do interior que vai ter uma melhor qualidade de vida na cidade. Muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece, né? Muitas vezes a pessoa vai, um exemplo, né? Muitos nordestinos saem daqui para ir morar em São Paulo. Eles vão buscar emprego para ter uma vida melhor. Só que quando chegam lá, eles não estão preparados por diversos motivos para determinados cargos. Aí o que acontece? Vão ficar desempregados, não vão ter onde morar, não vão ter o que se alimentar, vão virar moradores de rua. Já é um problema da urbanização, viu, gente? Os problemas urbanos no Brasil intensificaram-se, ou seja, eles se mostraram mais presentes a partir da década de 1950. A industrialização atraiu milhares de trabalhadores para as cidades, com aquele sonho de que ia trabalhar na indústria, ganhar melhor. Nem era assim, totalmente assim, quando eles chegaram para trabalhar na cidade, né? Por quê? Porque a indústria não conseguiu absorver toda a mão de obra migrante. Aí, desemprego, falta de moradia, falta de hospitais, falta de vagas nas escolas, o aumento da violência, tudo isso aqui são problemas relacionados à urbanização. A industrialização também trouxe problemas ambientais, né? Já que nós estamos no mês que quer comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas a gente tem que ver que essa modernização, essa industrialização, ela trouxe muitos problemas. Poluição do ar e das águas são só dois deles, né? Mas tem outros. Problemas urbanos, quais são eles? Locais inadequados para moradia. Eu não tenho onde morar, eu não tenho casa, não tenho como pagar um aluguel. Aí eu vou procurar um local que não é adequado para eu construir a minha moradia, como você pode ver bem na imagem, né? Perto de um esgoto a céu aberto, as casas são casas bem simples, porque a pessoa não tem condição de financiar algo melhor. A desigualdade social, você pode ver aí de um lado prédios bem grandes, sofisticados, né? Com segurança, com tudo, playground, piscina, e perto deles, ao lado, né? Favelas, as vilas chamadas, né? E o desemprego, que é o que mais ocorre ultimamente, né? Por diversos fatores. Os principais problemas urbanos no Brasil. Aí você vê uma favela e mais na frente, lá no fundo, né? Os prédios de alto padrão. Urbanização acelerada e desordenada. Não tem uma ordem certa para seguir, não tem um planejamento, gente. Exatamente o segundo tópico, a ausência do planejamento urbano. A pessoa vai construir a casa, vai morar onde, em locais inadequados para ser construído determinadas moradias. Crescimento das áreas periféricas sem um mínimo de infraestrutura, é a favelização chamada, né? Que agora as pessoas chamam de comunidades, né? Desigualdades sociais, né? O rico e o pobre. E violência urbana. Diversos tipos de poluição, sonora, visual, atmosférica, por aí vai. E o trânsito caótico, caos. Você conhece, né? Você sabe quando um trânsito não está funcionando bem. Engarrafamento, poluição, gente brigando. Vamos ver quais são os problemas ambientais do espaço urbano. Aumento da poluição, escassez de espaços verdes, vão ocorrer aqui desmatamentos para que as pessoas possam construir as suas casas. Elevado grau de impermeabilização nos solos urbanos. Isso aqui é a pavimentação de locais onde antes, por exemplo, tinha um rio, aí o rio desaparece, fica embaixo e em cima o asfalto. Construção em leitos de cheia, construções próximo de locais que em épocas de chuva vão ficar debaixo d'água, vão ficar alagados.
construção em solos de elevada aptidão agrícola. Ao invés de ser um solo que vai ser utilizado para agricultura, vão ser construídas moradias, certo? Maiores riscos para a saúde humana, possível ocorrência de catástrofes naturais com consequências mais graves, deslizamentos, enchentes, certo? São naturais. Observe essa imagem aí, gente. De um lado aqui eu tenho um prédio, né? Aqui, ó, tudo prédio bem modernos, né? E aqui, esse espaço aqui é uma favela, comunidade chamada hoje em dia. Quais são as diferenças que a gente pode perceber aí, gente, nessa imagem? Muitas diferenças, né? Primeiro, o formato, né, das casas. O padrão de construção de casa. Aqui foi uma construção que não foi planejada. Já essa aqui foi bastante planejada. As desigualdades sociais no espaço brasileiro. Podemos perceber a elevada desigualdade social do país não só nos contrastes, que é nas diferenças das paisagens, mas também nos dados que indicam o acesso da população à renda, à moradia e aos serviços de saúde, educação, lazer, transporte público, entre outros. E aí você vê, ó, casa de alto padrão, casa de favela no Rio de Janeiro. Olha a diferença, gente. Isso aqui são os contrastes. Contraste entre prédios e favela no centro urbano, um bairro, digamos, um bairro moderno, né? E ao lado uma favela que antes era um morro. E essas imagens aqui, gente, ela vai falar dos contrastes das paisagens da cidade. Mas um contraste com o moderno e o antigo. Esse prédio aqui, ele é bem antigo, mas ele foi conservado. E esse aqui não, ó, esses outros ao lado, esse aqui também é antigo. Ó, esse e esse são dois prédios que são construções, digamos, históricas, né? Contrastando com os prédios moderníssimos aí, né? Um contraste que vai criar, mas é uma mesma cidade. Aqui eu tenho esse prédio aqui, que eu vejo pela arquitetura aqui, que a gente já viu lá em história, né? A arquitetura colonial, digamos. Ele é bem antigo, mas ele foi preservado. Aqui, ó, prédios modernos e esse trem aqui moderníssimo, né? É um contraste, é o antigo e o novo. A gente vê muito até aqui, né? Olha só essas duas imagens aí, gente. Vocês sabem de onde é essa imagem? Qual é a cidade? Exatamente, é nossa cidade, Teresina, onde nós moramos. Aqui eu posso ver uma parte mais moderna, né? Esses prédios aqui. Aqui também, ruas, avenidas pavimentadas, né? E aqui eu posso ver o prédio, esse prédio bem aqui é do Colégio das Irmãs, fica lá na Frei Serafim. Ele é bem antigo essa construção, né? Mas ela está ao lado de construções modernas. Essa é a diferença. Essa aqui está relacionada à preservação da arquitetura do tempo do Brasil colônia, certo? E aqui também, ó, aqui também esse formato aqui é bem antigo de casa, né? Já aqui, ó, lá no fundo, são prédios mais novos. As nossas atividades de hoje, 12/6, elas estão nas páginas 299 a 301. Você vai responder a página 302. E depois você vai... Essa atividade aqui, ó, é para você copiar essas questões no caderno, viu? Eu elaborei as questões de acordo com os slides que eu passei aí para vocês, viu? É um resumo que a gente vai fazer sobre o que você conseguiu fixar. A primeira questão, você vai diferenciar crescimento urbano e urbanização. O que é o crescimento urbano? O que é a urbanização? Quais são as causas da urbanização? Tá tudo lá que eu já falei para vocês, no livro de vocês também tem. A partir de que ano os problemas urbanos começaram a se intensificar, ou seja, começaram a aumentar?
Qual foi a principal causa desses problemas? O que causou o crescimento desses problemas urbanos? Tá lá no textinho aí do slide, viu? Quarta questão. Quais são os principais problemas urbanos mencionados nos textos da videoaula? Quinta, a urbanização também provoca problemas ambientais. Isso aqui eu estou afirmando que ela faz isso, né? Eu quero saber quais são esses problemas, quais são eles. Sexta, a urbanização evidencia também algumas desigualdades sociais. Que desigualdades são essas, gente? Sétimo, no município onde você mora, existem problemas urbanos, como os mostrados nas páginas 299 e 300. Aí você olha lá o que está na página 299 e 300. Você vai dizer que sim e quais são. A oitava, o que poderia ser feito para diminuir ou solucionar esses problemas urbanos? Aí você vai conversar aí com as pessoas aí da sua casa, pedir a opinião deles, você vai dar sua opinião, vocês vão dialogar sobre isso aqui, viu? São respostas pessoais, certo? Então, bons estudos, até a próxima aula.